Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, a busca do homem no transcorrer da sua jornada humana o leva o homem a dar um sentido ou procurar um sentido para suas próprias realizações. Os objetivos que traçamos ou aquilo que nós queremos vão dirigindo a nossa vida no transcorrer dessa experiência que nós fazemos no nosso tempo terreno. Muitas vezes vivemos um sentido de frustrações dentro de um contexto humano. Aquilo que realizamos ou aquilo que não realizamos vai muitas vezes delimitando o que nós queremos procurar no transcorrer da nossa vida. Mas também vivemos um tempo onde tudo na vida vai se tornando muito volúvel. O próprio amor vai se desgastando, as relações vão se desgastando, tudo aquilo que nós traçamos como objetivos vão se transformando no transcorrer da nossa vida, porque muitas vezes nós queremos ter mais, conquistar mais, buscar sempre mais. Nós nunca somos felizes com aquilo que nós vamos obtendo no transcorrer da nossa caminhada. Se o homem tem um poder, ele quer um poder muito maior do que aquele que ele tem. Se o homem conquista bens materiais, ele quer sempre conquistar muito mais o material que a vida pode lhe oferecer. Nós vamos nos tornando escravos desses nossos desejos, escravos das nossas ambições, escravos da nossa própria dilaceração enquanto ser humano. Porque quando nós buscamos o que é terreno, nós nos afastamos do que nos dá um verdadeiro sentido do ser. Fernando Pessoa, no livro do Desassossego, que é um livro de cartas que ele envia, Fernando Pessoa dizia: há um cansaço abstrato, da inteligência abstrata, e é o mais horroroso de todos os cansaços. Não pesa como o cansaço do corpo, nem inquieta como o cansaço do conhecimento ou da emoção. É um peso da consciência do mundo. É um não poder respirar da alma. Um homem que vai se cansando cada vez mais dentro daquilo que ele vai vivendo, dentro dessas suas frustrações da vida, né? Porque para nós a busca da felicidade talvez esteja fundamentado dentro de um conceito que ser feliz é conquistar. Mas o que é conquistar? O que nós queremos conquistar? Será que aquilo que nós conquistamos sobre o olhar terreno vai nos dar o sentido de uma realização pessoal, uma realização do ser? Ou é algo apenas passageiro dentro desses desejos que na vida nós queremos acumular? Muitas vezes acontece que o surgir das sensações do cansaço nos dá substancialmente uma hipótese de querer dominá-los, mas nós somos inertes dentro desses domínios que nós podemos ter
dentro desse nosso próprio direcionamento, né? O que para nós se torna efetivo, o que para nós se torna objetivo, muitas vezes vão se desfazendo no transcorrer da nossa vida. Tem um livro de Bertrand Russell que ele diz assim: existem na minha vida 3 desejos que governam o meu ser. Um desejo imenso de amar, a procura do conhecimento e uma insuportável compaixão pelo sofrimento da humanidade. Talvez o primeiro ponto seja o ponto fundamental desse conceito do pensamento Bertrand, porque o imenso desejo de amar, né? O que para nós é amar? Talvez o amar seja dar algo a alguém que alguém possa me dar em troca. Talvez o amor seja substancialmente aquilo que eu conheço na superficialidade do meu ser, nas relações que vão se desgastando no transcorrer da nossa vida. Porque o amar é doar-se inteiramente, sem pedir nada em troca. O amar é conhecer efetivamente o que é o amor na plenitude do que o amor se coloca diante de todos nós no transcorrer da vida. Quando nós trocamos o sentimento, quando nós trocamos o amor pelo possuir, nós nos perdemos de nós mesmos. Nós nos perdemos da nossa própria capacidade de ser no transcorrer da nossa vida. No livro de Jeremias, no capítulo 17, 14, Jeremias diz: cura-me, Senhor, e sararei. Salvai-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias descobriu naquele momento, diante de todas as frustrações da vida, diante de tudo aquilo que ele poderia ter construído no caminho da vida dele, que o verdadeiro sentido para ele se tornava o sentido que Deus vai apontando no transcorrer da nossa vida. Jeremias descobriu que tudo aquilo que para ele talvez tinha importância no passado, se tornou sem importância, quando ele se encontra naquilo que é a perfeição da vida, o sentimento real da vida, a transformação que ele dá no conceito de ser conduzido por Deus e deixar-se conduzir por Deus. Quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje do livro de Êxodo, o povo saiu da escravidão do Egito, Deus os conduziu pelo Mar Vermelho, os libertou da escravidão do mundo. Os libertou da escravidão que muitas vezes impedia eles de conhecer verdadeiramente o que era a vida. E Deus diz a Moisés: dizei a esse povo, não falarás a esse povo, como eu vos levei sobre asas de águia. Um Deus que nos conduz quando nós nos deixamos conduzir, é um Deus que nos leva nas asas de uma águia, na leveza da vida, na beleza da vida, sem nos importarmos com os sacrifícios, porque quando se ama, nada é um sacrifício na vida. E Deus nos mostra que é Ele quem nos conduz quando nós nos deixamos conduzir por Ele. E Ele diz ao povo de Israel: se ouvirdes a minha voz, se guardardes os meus mandamentos, então sereis o meu povo. O povo que ouve a voz de Deus, o povo que grava no coração, como nos diz a Sagrada Escritura: cravarei no vosso coração as minhas palavras. É deixar com que a palavra de Deus se crave no coração do homem, seja perpetualizado no coração do homem, de um Deus que nos faz sentir a experiência dele, a experiência na profundidade dele, não uma experiência mundana de frustrações, mas uma experiência de Deus em realizações. Se nós olharmos o Evangelho de São João, no capítulo 5, de versículo de 1 a 10, nós temos a cura de um homem paralítico. Aquele homem era um homem que vivia a passividade da vida. Ele era preso àquilo que trazia o seu próprio conforto. Estar ali talvez bastava para ele até determinado momento da vida dele. Ele é levado à presença de Jesus. Ele é levado a conhecer Jesus. Jesus o toca e o cura. Ele pega a cama e anda. Ele ouve a voz de Deus. Ele deixou-se, ele permitiu ser curado por Deus. Ele permitiu-se deixar aquilo que dava a tranquilidade da vida para encontrar-se com a suavidade da vida, para encontrar com a verdadeira tranquilidade da vida, que é Deus, que nos tira da passividade do ser. Se nós olharmos no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, versículos de 25 a 34, ele nos narra uma mulher que viveu um processo por 12 anos de hemorragia. O sangue é vida. Aquela mulher havia perdido o sentido da vida. Aquela mulher deixou-se esvaziar-se plenamente do sentido da alegria do ser. Versava o sangue, versava-se os sonhos, versava-se a esperança dela, até que ela se encontra com Jesus. Mas ela toca em Jesus, né? Santo Agostinho diz:
quando o homem vai ao encontro de Deus, Deus se adianta e vai ao encontro do homem. Ela teve a experiência naquele momento de transformação por Deus. Marcos, no capítulo 5, ele nos relata um homem que foi curado da sua cegueira por Jesus Cristo. Ele deixa-se curar. Ele vivia a cegueira do seu individualismo. Ele não via além de si mesmo. Era totalmente tomado pela obscuridade do seu próprio ser. O encontro dele com Jesus Cristo é o encontro que traz a luz, é o encontro que traz a verdade. E nos diz a Escritura que ele passou a anunciar Cristo por toda a Decápole, por toda a região. Porque quando nós fazemos a experiência dele, nós queremos anunciar Deus. Como dizia Santo Agostinho, Deus pede aquilo que nós podemos fazer. Deus não pede mais do que aquilo que nós podemos. Porque Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece as nossas fraquezas. Deus pede a cada um de nós aquilo que nós podemos ser, da forma com que nós podemos nos entregar no transcorrer da nossa vida. Jung dizia assim: conheça todas as teorias, domine todo o conhecimento, mas ao tocar uma alma humana, seja também uma alma humana. Porque para anunciar Deus, você tem que ser humano como Deus nos pede que nós sejamos. Deus nos pede que nós tenhamos o sentimento enraizado em nós, que nós possamos trazer em nós essa experiência de um Deus que nos transforma, como diz São Paulo aos Romanos, de um Deus que nos dá vida, nos tira da morte, nos tira da escravidão do mundo, nos tira do casulo do mundo, para nos dar um sentido que a graça dele pode conceder a nós no transcorrer de toda a nossa vida. Quando Jesus faz o chamado dos 12 apóstolos, talvez eles tinham uma percepção muito distante daquilo que se tornaria a vida deles, né? Mas foi uma vida transformada, uma vida que deu-se a servir, ser presença de Deus. Eles curavam em nome de Cristo e quando voltaram felizes por aquilo que tinham vivido, por aquilo que tinham vivenciado. Permitiram-se, através do chamado de Deus, fazer a experiência de colocar-se a serviço de Deus, a ser presença de Deus no transcorrer da vida. Primeiro Jesus diz a eles: anunciai a casa de Israel, somente a eles. E depois, posteriormente, após a ascensão do Senhor, ele diz: ide por todo o mundo. Porque o primeiro lugar que nós anunciamos Deus é na nossa casa, é na nossa comunidade, é com os nossos amigos. Depois nós anunciamos Deus em todos os lugares onde nós estamos. Nós fazemos essa experiência da beleza de Deus, mas nós podemos dizer: eu não sou nada, né? Como posso falar, né? Jeremias dizia a Deus: sou apenas um menino, mas não sereis vós quem falareis, serei eu que falarei por vós. Como diz Santa Madre Teresa de Calcutá: não sou nada, sou apenas um instrumento, um pequeno lápis nas mãos de Deus, no qual Ele escreve aquilo que deseja. Por mais imperfeitos que sejamos, Deus escreve magnificamente, porque Deus transforma, Deus dá o sentido de ser através dele, de caminhar através dele no transcorrer da nossa caminhada. Santa Dulce dos Pobres dizia: só com o amor, a fé e a dedicação é possível transformar a realidade que nós vivemos. Talvez nós não transformamos o mundo, mas nós podemos transformarmos, nós podemos fazer a nossa vida diferente, podemos transformar a vida de algumas pessoas, podemos ser presença dessa luz de Deus aonde quer que nós estejamos. Porque, como ela dizia, Dulce dos Pobres, o amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios, pois mais que fizemos, tudo é pouco diante daquilo que Deus faz por nós no transcorrer da nossa vida. A experiência dele, o ouvir o chamado de Deus, é se colocar a serviço e fazer essa grande odisseia que Deus proporciona a cada um de nós, que além da experiência de amar, além da experiência de vivê-lo, além da experiência de conviver com Deus, porque como dizia Santo Agostinho: eu tanto te procurava, mas tu estavas dentro de mim. A felicidade da vida não está fora, mas ela está dentro de nós, ela está na profundidade do nosso ser. É ali que nós nos encontramos com essa bela viagem que Deus quer proporcionar a todos nós. Uma viagem onde nós abandonamos tudo para vivermos o seu amor, conhecermos o verdadeiro amor que só Deus pode proporcionar no transcorrer da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.